Cumprimento a igreja, os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais uma escola bíblica dominical que Deus tem nos concedido para meditar na sua palavra. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, que tem por título O Despertamento Renova o Altar. É uma lição muito bem atualizada para os temas de hoje, que a igreja precisa mesmo disso. Então, os irmãos nos acompanham nesta manhã gloriosa de Escola Bíblica Dominical, uma manhã bonita. Eu vou pedir aqui o pastor Isidro, nosso professor, para dar início orando a Deus. Em seguida, nós vamos cantar pelo menos 2 estrofes do hino. Muito bem. Pai querido, nós te agradecemos Aleluia. Mais uma vez por esse momento especial na tua presença, Sim, nesse domingo abençoado, para juntos aprendermos a tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, use a lição do dia de hoje para edificar, consolar, ó Deus, orientar a todos. É no nome de Jesus que nós oramos. Irmão, nós estamos aqui na igreja, Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor presidente, pastor Ocival Pereira Xavier. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho, vamos cantar pelo menos parte de uma porção do hino de número 107, que fala nas promessas de Deus. E a igreja tem sempre promessas boas, graças a Deus por isso. Então vamos cantar o hino número 107, o nosso irmão firme nas promessas. Vamos lá então, irmão. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, se firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, se firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja. Eu já queria de antemão, irmãos, adiantar os irmãos que porventura não têm a sua Bíblia, ou em casa, ou no templo mesmo. A nossa leitura bíblica, a lição de hoje, está baseada no livro de Esdras, capítulo 3, dos versículos de 2 a 5, e pula para o versículo, no mesmo capítulo, né, para os versículos 10 até o 13. Mas é fácil, Esdras, capítulo 3. Então eu pediria aqui ao pastor Isidro para já ler o texto áureo conosco, um texto áureo. Maravilha. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Prazer, mais uma vez. E o texto áureo da lição de hoje tem o seguinte versículo: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática nos diz assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. É uma verdade mesmo, graças a Deus por isso. Então nós vamos fazer a leitura da lição, como de costume.
Eu leio o primeiro versículo, os irmãos acompanham uma leitura assim, alternada, uma leitura sucessiva. Então, Esdras capítulo 2 diz o seguinte, versículo já 3, quer dizer, Esdras 3, 2 diz assim: Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia e de noite, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das luas novas e todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Já estamos lendo o 10, tá, irmão? Isso, versículo 11 diz: E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Maravilha. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam em muito longe. Que bênção, né? Maravilha. Maravilha, né? Esse momento para ele, né? O retorno, né? Muito bem. Queridos irmãos, observem que o tema de hoje, né? Despertamento, renova o altar, é um tema muito sugestivo, como já disse o professor Sila, e atual. E esse tema está dividido em 3 tópicos, né? Ele está dividido em 3 tópicos, ou em 3 conteúdos. O primeiro é: o despertamento conduz o homem ao altar. O segundo, Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro, cuidado com as imitações. O objetivo geral, o Silas pode ler para nós? O objetivo geral diz: identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Muito bem. E os objetivos específicos são, primeiro, elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto. 2, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E 3, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Muito bem, vamos prosseguir. Convido o professor Silas para ler a introdução da lição desse momento. Então vamos à introdução. Diz o seguinte: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Muito bem. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Graças a Deus, irmãos. Que bênção, né? É interessante, irmão Silas, que ao longo do Antigo Testamento, várias passagens contam que homens de Deus, como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, o próprio Josué, Samuel e Elias, erigiram altares continuamente ao Senhor, tendo cada um deles sua motivação espiritual. Irmãos, é uma maneira de adorar a Deus, estabelecer pactos com Ele, celebrar aliança ou deixar marcos que lembrasse às gerações futuras os grandes feitos que o Senhor operara entre o seu povo.
Foi isso que aconteceu, portanto, né, com os judeus que retornaram do cativeiro. Eles iniciaram construindo o altar. Alguma coisa a mais, Monsila, fazer? Pastor, eu só acrescentar uma frasezinha. Sei. O verdadeiro despertamento tem que passar pelo altar. Com certeza. E Deus se agrada disso. Deus se agrada Deus disso. se agrada, tanto é que ele recebe o sacrifício, como cheiro suave, recebe. Então, o altar é o caminho mesmo. Muito bem. É o encontro, lugar de encontro com Deus, né? Deus está ali, o homem está ali perto. Muito bem. Tópico 1, irmão Ciro, diz, tem como assunto: o despertamento conduz o homem ao altar. 1.1, o senhor pode ler para nós esse 1.1? Então vamos lá. 1.1 diz o seguinte: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Muito nós bem. falamos, a gente. Isso. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Que coisa. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Muito bem. Só um detalhe, e depois o Sim. senhor continua, eu queria fazer uma observação aí. É interferência aí. Quando fala que eles estavam rodeados de inimigo, porque observe, meus irmãos, quando o povo foi levado para o cativeiro, as terras, a região de Judá, a parte norte já estava ocupada por povos estranhos que a Assíria tinha, tinha levado para ocupar. E com o cativeiro babilônico não foi diferente. Os povos pagãos se apossaram da terra dos judeus. E agora, com o decreto de Ciro, dizendo que eles deviam retornar e reconstruir a cidade, eles ficaram amedrontados. Certamente ele poderia pensar que ia ter um conflito. E de fato teve um conflito, porque no futuro nós vamos ver que os vizinhos pagãos que estavam lá fizeram de tudo para impedir a construção do templo. muro. O senhor pode continuar? Então diz o seguinte aqui: o terror estava sobre ele por causa dos povos da terra. Aquilo que o pastor acabou de dizer. Por isso, mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Esse será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Olha que coisa maravilhosa. Você tem um comentário a mais a fazer aí? Não, aqui realmente eles tinham desejo, estavam sedento da presença de Deus. Estavam há muito tempo sem cultuar, digamos assim, da maneira correta. Da forma correta, muito bem. Porque eu até grifei aqui na lição, o versículo 4 diz o seguinte: e celebraram as festas dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia por ordem. Isso. Conforme o rito, a palavra rito aqui, cada coisa no seu dia. Quer dizer, eles estavam sentindo essa preciosidade de cultuar, de estar no altar, do jeito de Deus. Do jeito de Deus e da presença de Deus, eles têm aquele contato. Então, e o versículo 3, Silas, também, ó. Eles choraram com grande voz aqui, irmão, percebe aqui no finalzinho. O versículo 3 corrobora com o que o senhor disse. Diz lá o versículo 3, ó, que, perdoe-me, o versículo 2 diz que tudo foi feito conforme estava escrito na lei de Moisés. Eu aprendo aqui, irmão Silas e queridos irmãos, que o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, tem que ser conforme o padrão, tem que ser conforme a palavra de Deus. E quando assim acontece, irmão Silas, a glória de Deus se manifesta. A presença de Deus é maravilhosa. Eu quero fazer uma observação para passar no próximo ponto, pode ser? Pode, vamos embora para frente. Olha, eu quero dizer o seguinte, irmão, para fechar esse ponto. Queridas irmãs, queridos irmãos, o altar no Antigo Testamento era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Portanto, era um testemunho perpétuo. Sentia-se nele a manifestação divina. E era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Então, este era o propósito do altar no Antigo Testamento. Estreitar a comunhão com Deus. E aqui interessante, olha só, o povo estava com medo. E a única forma, o único meio de o povo enfrentar o medo era buscando ao Senhor. E eles tinham essa experiência já, né? Os pais, que fala aqui, os pais tinham experiência. Muito bem. Que a presença de Deus era importante, encorajava. E eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs que hoje, nesses dias difíceis nós estamos vivendo, queridos, adore a Deus. Isso, pastor. Restreite sua relação com Deus, que os medos se dissiparão.
a esperança será renovada. Irmão Silas. E o Espírito Santo, pastor, ele vai dar força e coragem para chegar ao altar e glorificar a Deus. 1.2. Todos os despertamentos genuínos começam com o que mesmo? Olha só, a restauração do altar. Eu vou ler aqui, depois você faz um comentário. Vamos lá. Aqui, ó. Temos na Bíblia vários exemplos disto. Vejamos. Letra A. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Nós temos isso em 1 Reis 18. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Isso está aí em 1 Reis, 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. Aí vem o detalhe, o fogo desceu e o povo exclamou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Nesse ponto, eu quero fazer uma observação? Não, só que o exemplo aqui, pastor, o altar, hoje o nosso altar é diferente, mas lá o altar é literalmente. Literalmente, hoje o nosso altar é a nossa comunhão com Jesus Cristo. Lá o altar era construção mesmo, uma pequena construção para fazer o sacrifício. E o interessante é que Elias fez tudo conforme Deus tinha determinado. Pois é, olha só. E, obviamente, quando, querida irmã, querido irmão, quando nós fazemos tudo, adoramos a Deus, servimos a Ele, conforme está escrito na sua palavra, o fogo cai do céu e a glória dele é manifestada. Letra B. Só pode ler letra B para nós? Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Isso. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado do seu antecessor Acás, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. O despertamento levou à separação do altar. Eu quero fazer uma observação. Sim. Posso? Observe que, na época de Acás inventou de imitar, queridos irmãos, o culto dos pagãos, dos gentios. Inventou de, digamos assim, fazer uma mistura e edificou um altar diferente do altar que Deus tinha determinado. Copiado lá de Uda. Pois é. Em outras palavras, o rei Acás quis adequar o culto a Deus ao culto pagão. E, evidentemente, as consequências vieram. Porém, quando o rei Ezequias assumiu, disse, a única maneira, a única forma de termos de Deus a bênção, a presença dele, era o quê? Restaurando o altar, conforme o modelo de quem? De Deus mesmo. Então, minha irmã, meu irmão, a única forma de você receber de Deus a graça, a sua presença, o seu poder, a manifestação da sua glória, é você estar na presença de Deus, conforme os preceitos de Deus. Eu vou ler aqui a letra C, eu só faço um comentário, pode ser? Pode ler, pastor. Letra C, nós estamos, querido, no tópico 1, o despertamento conduz ao altar, e item 2, mostrando que todos os despertamentos começam com a restauração do altar. Vejamos outro exemplo, letra C, quando os judeus, que é o exemplo hoje da lição, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, de modo, como manda o quê? A lei. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Comentário com o senhor, irmão Silas. Pastor, ele falou que construir o altar sobre as antigas bases. Fundamentos. Aqui, fundamentos. Não tem como você sair desses fundamentos. E reparar aqui, hoje, por exemplo, reparar é literalmente o altar, construir, conforme o modelo que Deus deu. De Deus. E hoje, reparar o altar é você ver como é que está o seu interior. Sua vida com Deus, irmão. Sua vida com Deus. Tem a Bíblia fala lá, eu me recordo bem o endereço daqui da Bíblia, você vai ao altar, você lembra que tem alguma coisa com o seu irmão, Isso. Volta e conserta. Aí você está reparando o seu altar. Isso. Reparando o altar para que Deus receba o seu louvor, receba a sua adoração. Isso. Olha, e a comunhão vai ser grande. É você com Deus, Deus com você ali. Olha, porque a presença de Deus, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Davi já dizia isso lá no Salmo 36. Coisa preciosa. E irmão Silas, para fechar esse ponto, e muito importante é uma coisa, como o senhor disse, uma coisa certa.
A única maneira, a única forma de restaurarmos o altar da comunhão, o altar da adoração com Deus, o altar da intimidade com Deus, querido, é fazendo do jeito de Deus, é lendo a palavra, é orando, é se humilhando na presença do Senhor. É verdade. Né? É lançando-se sobre a presença de Deus, é do jeito de Deus. O Mudicilo disse muito bem. Observe que é preciso resgatar as bases, os fundamentos da verdadeira adoração. Olha só, e Deus se compraz com isso, irmão. É verdade. Como é que Deus vai desprezar Pois muito bem. um altar desse? O senhor pode fazer a consertado? síntese desse tópico, por favor? A síntese é o seguinte: todos os despertamentos genuínos começam com restauração do altar. Isso. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Quer dizer, tirar a imundície, purificar, Isso. limpar. Assim deve ser o nosso coração quando nós vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Limpo, contrito, Isso. humilhado, quebrantado. Isso é diante tudo Deus. de acordo com a palavra de Deus, que é os fundamentos. Sim, verdade. Fechando esse ponto, eu quero trazer uma observação. Observa, queridos irmãos, queridas irmãs, que nos assistem, nos ouvem e participam conosco nesse domingo abençoado. Observe, sob o ponto de vista espiritual, o altar representa lugar de sacrifícios, de renúncia, de despojamento, lugar de entrega. É ou não é? Sim, perfeitamente. Lugar onde você reconhece que sem Deus você não é nada. Dependente de Deus. Isso. Lugar onde você diz, Senhor, eu sou carente da tua misericórdia. É no altar, é ali que devemos tomar nossas decisões e fazer nossas escolhas. Verdade. Aleluia. Deus tem bênção para a tua vida, minha irmã, meu irmão. Deus quer te abençoar, Deus quer entrar com providência. Renova o teu altar com Deus e você vai ver o agir de Deus na tua história. Podemos continuar? Vamos para Segundo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão. Aleluia. O altar no Antigo Testamento era um tipo, era uma figura, né, do que Cristo fez na cruz por nós, na cruz do Calvário. 2.1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O senhor pode ler a letra A, por favor? Pois não. O Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Isso. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Ah, querido, interessante, irmão Silas, só um pouquinho. Nós estamos no tópico 2, Cristo, centro da nossa comunhão com Deus. E estamos falando no 2.1 que toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhou em parceria, em sintonia, em comunhão no projeto de restauração do ser humano. E aqui nós estamos vendo a pessoa do Pai. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Alguma dúvida, meu querido, sobre a participação do Pai no projeto de salvação? Absolutamente não. Houve assim uma conjunção. Isso, né? uma harmonia, né? Uma harmonia. E quando há harmonia, O fogo cai, né? tudo para restaurar o ser humano. Isso. Então, como diz lá em Efésios, que nós já até estudamos nas lições passadas, né? Que o Pai, a Trindade, né? Planejou a redenção e no tempo certo houve o que? A ação devida. Muito bem. Só um detalhezinho, pastor. Aqui nós estávamos falando do altar, assim, físico, né? Físico, Agora aqui houve uma mudança. Isso. Porque eu costumo às vezes dizer, nesse ponto aqui, o culto do Antigo Testamento, nesse ponto, era um culto assim quase que palpável, quase que tangível. Tangível, Você né? Era tangível mesmo. É o culto tangível. Você pegava no altar, tinha as vestes sacerdotais, tinha o sangue, tinha ali, você pegava o sacrifício, você pegava no objeto, era um culto quase que palpável. Agora, mudou agora. Sabe por que mudou, Silas? Porque, queridos irmãos, no Antigo Testamento,
Há uma tipologia. Sim, tipologia, exatamente. Então, o altar tipificava, é um tipo. Cristo é o antítipo, isto é, Cristo é o cumprimento. Cumprimento, é. Tudo aquilo que a lei dizia sobre os holocaustos do altar, o altar apontava para Cristo. Isso aponta para o sacrifício de Cristo, uma vez por todas, para a salvação daquele que nele crê. Você praticamente pegava no culto, no altar, você estava adorando assim com... palpável, uma adoração quase que palpável ali, né? Agora não, com o sacrifício de Cristo, mudou. Hoje, o único sacrifício que Deus quer que nós apresentemos Ele é nossas próprias vidas consagradas. Adorar em espírito. E em verdade. Interessante, né? Vamos dar para o procedimento? Letra C, eu vou ler aqui, o senhor faz... O Espírito Santo... Aliás, letra B, né? Letra B. Letra B, Vimos que o Pai atuou ativamente, né? Na morte expiatória de Cristo. Agora vamos ver, Cristo, Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício, como está aí as referências. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Então, nós estamos observando, meus irmãos, no tópico 2, que toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou, o Filho executou, veio para executar o projeto, e agora vamos falar do Espírito Santo. Você pode ler para nós a letra C? Vamos lá, a letra C. Isso. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, que Deus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Você tem alguma observação a fazer nesse ponto, querido? Não, o ponto 2, é que assim, o Espírito Santo, ele quer o melhor para a igreja. Ele assistiu ali a todo o ministério de Jesus. Sim, muito bem. Ele assistiu ali. Então, ele tem esse amor também. Vamos assim, eu sei que Deus é amor, a Trindade é amor. Mas ele está, inclusive hoje, ele habita na igreja. Alguns dizem que o Espírito Santo é o executivo, é o que executa o que foi feito na cruz do Calvário. E ele executa com muita propriedade, muito eu quero prazer. Eu quero trazer uma observação, queridos irmãos, queridas irmãs, sobre o papel do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Observe. Jesus, como homem, dependeu 100% do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus, capítulo 1, versículo 20. O Espírito Santo, no ato do seu batismo nas águas, veio sobre ele, Mateus 3,16. Na tentação, conforme Mateus 4,1, Lucas 4,1, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o qual esteve com ele em todos os momentos. Foi no poder do Espírito Santo que Jesus voltou para Galiléia, Lucas 4,14. Na sinagoga de Nazaré, conforme Lucas 4, 16, 19, Jesus afirmou: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. E em Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E eu quero fechar dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo, minhas irmãs, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 11, afirma que foi o Espírito Santo, viu, irmão Silas, quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. O que eu quero dizer com isso? Que foi o Espírito Santo, o agente, o responsável pelo ministério, pela atuação, por tudo quanto Jesus fez aqui na terra. Escute-me, esse mesmo Espírito Santo habita em mim e habita em você. Dê lugar a Ele e tu verás a glória de Deus na tua vida. Ah, que bênção. Que maravilha. Vamos continuar? Então o Espírito Santo quer o real avivamento da igreja. Ele quer a igreja viva, uma igreja bem atuante, uma igreja poderosa, uma igreja operosa. Verdade. Ele tem prazer nisso. Tem prazer. Vamos para frente. Então. 2.2. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Eu vou ler aqui a introdução, depois o senhor lê a letra A. Vamos lá. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflição. Então, queridos, o Espírito Santo é quem revela ao ser humano a altura, a profundidade e a largura do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. O senhor pode ler letra A, o Espírito revela? A
O Espírito revela, Isso. iluminando os olhos dos nossos entendimentos para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você quer, nessa letra A, fazer alguma observação, não, Silas? Não, o Espírito Santo, ele sabe que a igreja enfrenta problema. Aliás, desde do Antigo Testamento, toda vez que se vai levantar um altar, pastor, há sempre um obstáculo. Muito, você falou uma coisa certa, pastor, interessante. Toda vez que se volta para Deus, né, irmão? E o Espírito Santo está ali acompanhando. Ele é companheiro, ele revela, ele manifesta ao nosso favor, em nosso favor. Muito bem. Letra B, eu vou ler a letra B aqui, sim. Pode ser? Então, letra B. Então, nós estamos vendo no 2.2 que o Espírito Santo, né, quer despertar-nos. Primeiro, ele revela o quê? Ele abre o entendimento do ser humano sobre o sacrifício de Cristo, por que ele morreu na cruz, o projeto de Deus para as suas vidas. Mas, além dele revelar, ele ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre sua morte, os corações dos discípulos ardiam. Eu quero aqui, antes de passar para o irmão Silas, citar o que Jesus disse em João, capítulo 14, verso 26. Jesus, falando sobre o Espírito Santo, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E um detalhe, queridas e querido, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: toda revelação, todo entendimento sobre o plano de Deus, sobre a redenção da humanidade, você encontra na palavra de Deus. Agora, é necessário que o Espírito Santo abra o entendimento, né, irmão Silas, do ser humano, como abriu o meu, como abriu o seu, para compreender essas maravilhas de Deus. Você pode fazer observação? Ele quer imprimir em nós o valor, o sacrifício de Cristo. Isso. Ele quer imprimir para que nós possamos continuar essa jornada com o Espírito Santo, louvando, cultuando a Deus, estando sempre presente no altar, buscando a presença de Deus. E, irmão, quando isso acontece, irmão, a igreja segue leve, infelizmente, segue triunfante. Infelizmente, existe por aí alguns movimentos, alguns que se intitulam tendo uma inspiração maior, uma revelação superior. Queridos, cuidado. Tudo que Deus quis revelar para a humanidade, Deus já revelou, está na sua palavra. Agora, é óbvio, para entender, compreender, você precisa do quê? Você precisa do Espírito Santo, né, habitando em você, trabalhando em você, para que abra o seu entendimento. Porque jamais o Espírito Santo vai confundir, vai revelar algo para alguém que contradiga o que Deus já disse na sua palavra. É certo. Muito bem, frente, estamos no tópico 2, Cristo centro da nossa comunhão, né? Estamos falando sobre o Espírito Santo que pelo despertamento quer mostrar aos homens a grande vitória. Letra C. Letra C. O senhor pode ler para nós, letra C? Letra C diz: o Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Muito sobre bem. O infinito alcance dobrado. Está consumado. Que maravilha. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Por isso, temos nele a vitória. Pela fé em Cristo, podemos vencer o mundo. Por causa do brado, está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Portanto, irmão Silas, o Espírito Santo, observe, ele revela, ele mostra, ele nos conscientiza, né? Ele dá sentido ao que a Bíblia diz sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário. É Ele que faz com que nós entendamos que
agora, que a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, o nosso altar genuinamente é na presença de Jesus. Ok? E o Espírito Santo, ele quer que nós compreendamos todo esse sacrifício de Jesus. Sim, para que possamos adorar, cultuar da maneira correta. Perfeito. Querido Silas, queridos irmãos, infelizmente, porque muitos não entendem, não compreendem, não é? O projeto, o plano, a obra salvífica de Deus, conforme a Bíblia determina, por não entenderem, por não compreenderem, cultuam, adoram, servem a Deus de forma errônea. Então Jesus veio ao mundo, morreu por nós, estabeleceu o quê? Uma nova realidade de culto, de adoração, de louvor. E o Espírito Santo quer me ajudar, quer lhe ajudar, quer nos capacitar a adorar a Ele em verdade. Então, irmão, com isso nós temos que abrir o nosso coração. Isso. O nosso coração para dar vazão ao Espírito Santo. Isso. Para que Ele penetre, para que sejamos cheios do Espírito Santo e assim cultuar melhor a Deus. E você cultuando melhor a Deus, a sua fé, a sua adoração, o seu testemunho, olha, Deus vai se agradar. Muito bem. Vamos terminar o tópico 2? Vamos lá. Estamos no tópico 2, item 2, letra D de dado. O Espírito penetra todas as coisas. Se você é templo do Espírito Santo, então você tem de Deus o privilégio de entender os mistérios de Deus. Vamos ler aqui. A luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados e pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. É o que Jesus disse. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 8, ele disse que é o Espírito Santo quem convence, primeiro, do pecado, segundo, da justiça e terceiro, do juízo. É o Espírito Santo. Então, aonde está o Espírito Santo, pastor? Ele habita no seu coração. 1 Coríntios 3 diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então dê vazão a Ele, adore a Ele, né? Quando você começa a cultuar a Deus, adorar a Deus conforme a palavra dEle, o Espírito Santo tem liberdade para fazer maravilha na tua vida. O senhor pode fazer a síntese de suas conclusões finais? Antes de fazer assim, eu queria dizer, o Hebreus, capítulo 2, 3, o escritor fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós desprezarmos esse sentido de sacrifício, negligenciar o sentimento desse sacrifício, não valorizar o sacrifício da cruz, pastor. Isso. Olha, o crente está errado aí. E um detalhe, Silas, um detalhe, a forma de eu e você, de nós, valorizarmos, como disse o professor Silas, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é adorando-o, é cultuando-o, é verdade, é nos voltando para Ele, orientados pela palavra, guiados pelo Espírito Santo. Então, irmão, não despreze o sacrifício de Cristo. Isso. Tenha em mente o sacrifício de Jesus. Você vai triunfar também. Isso. Vamos lá, então, a síntese do tópico, você pode fazer para nós? No Antigo Testamento, Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus. Muito bem. Através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Isso. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. Porque agora, como disse Jesus, João 4:24, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, onde você estiver, querida e querido, você pode, né, se voltar para Cristo, adorando-o. Né? Você pode se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos dar prosseguimento. Agora tem um detalhe, viu, Silas? Queridas irmãs, queridos irmãos, por
não observarem os preceitos da Bíblia, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, por não darem ouvido o que o Espírito Santo orienta, sobre a verdadeira adoração, sobre o verdadeiro culto a Deus, infelizmente, existem muitas imitações por aí. Existe, pai. E o tópico 3 da nossa lição vai falar exatamente, né, que devamos ter cuidado com o quê? Com as imitações. Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui. Lê, pastor. Aí observe, alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esse primeiro parágrafo aí, você tem alguma observação? Hoje, irmão, realmente existe movimento, imitações, né? Tanta coisa, tanto inovações. Né? Inovações. Isso aí não produz avivamento. Sabe o que é isso, Não pastor? produz avivamento. É porque as pessoas estão se distanciando, queridas e queridos, dos fundamentos do verdadeiro culto. A base lá atrás. Isso, o altar que os judeus construíram foi sobre a base. Isso, olha aí. Que base do quê? Do altar original. Isso. Então, se nós quisermos resgatar o verdadeiro culto a Deus, tem que ser conforme as bases, os fundamentos originais. E aonde é que eu encontro esse fundamento? Na palavra de Deus. O senhor pode ler o próximo parágrafo, por favor? Diz assim: também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos crentes, muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de denominações psicológicas. Esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma. Sabem até imitar o batismo, olha só, no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Que coisa... Você quer comentar alguma coisa aí, pastor? Pastor, o pastor Osival, no culto de ensino, ele, quando fala em avivamento, ele sempre costuma falar o seguinte, que lata vazia faz muito barulho. É verdade. Você bate uma lata vazia e ela só faz barulho. Mas não tem nada dentro. Não tem conteúdo, Não tem conteúdo. A lata não tem conteúdo. Então, são tipos desses avivamentos aqui que não tem conteúdo. Saiu da porta da igreja, acabou. Volta normal. Quero deixar bem claro, irmão Cira, para os irmãos, para os queridos irmãos, queridas irmãs, que participam dessa EBD aí em seu lar, nesse domingo abençoado. Queridas, queridos, o modelo, os fundamentos do verdadeiro culto, da verdadeira adoração a Deus está na palavra. E sabemos que nós somos seres que temos emoções, temos nossos temperamentos, que facilmente somos levados por algumas técnicas. Porém, como disse o irmão Silas, movimentos que levam apenas a emoções temporárias, movimentos que levam apenas as pessoas a darem risos, gargalhadas, a extravasarem em alguma situação, mas que quando sai da igreja, quando despede, quando termina o culto, não tem vida, não tem graça, continua a mesma coisa, isso não é avivamento. O verdadeiro avivamento, ele começa e continua, porque ele é através do Espírito Santo. Eu quero fazer uma observação, o apóstolo Paulo, para colocar em ordem a realização do culto da igreja em Corinto, ele fez algumas observações, e ele foi muito específico ao ensinar em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao 7. Observe, minhas irmãs e meus irmãos. O que ele ensinou? Que os dons, ministérios e operações são dados pelo Espírito a cada um, para o que for útil. Ele continua: quando no ajuntamento dos crentes para cultuar, isso já está
em Coríntios 14, 26, ele diz: quando os crentes se ajuntam para cultuar, diz Paulo, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, línguas, interpretações. Agora veja o detalhe, a orientação de Paulo: que tudo seja feito para a edificação. Olha só, na igreja de Corinto havia um problema. Então no capítulo 12 ele enumera os dons, no capítulo 13 ele fala do dom por excelência, que é o amor ágape, que tem que estar no controle, no comando de tudo, e no capítulo 14 ele vai especificar como deva ser o uso dos dons, como deva ser o culto, a adoração, o louvor. E aí ele explica o seguinte, vou repetir, capítulo 14, versículo 26, cada um tem salmo, tem doutrina, revelação, línguas, interpretação. Aí vem um detalhe, que tudo seja feito para a edificação. E aí o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 14, versículo 33, encerra, dizendo que Deus não é de confusão, não é? E que tudo seja feito com decência e ordem. Deus não é Deus de confusão, e no versículo 40 diz que tudo seja feito com decência e ordem. O que isso nos ensina, irmão? Que o culto a Deus é um culto com inteligência, com equilíbrio, na direção do Espírito Santo, subordinado à palavra de Deus, sem meninice, esse negócio de muito reteté. Não sou contra os dons espirituais, são maravilhosos, é para os dias atuais, mas Deus, o Espírito Santo, não é descontrole, não é descontrolado. O verdadeiro avivamento é algo que inicia lá no espírito do ser humano, vai se alastrando pela alma, e todo ser humano, espírito, alma e corpo, é consagrado, dedicado para a glória de Deus. Alguma observação? É o Espírito Santo, ele vai conduzir todo avivamento, ele conduz. Se você abrir o coração, quebrantar, se humilhar, o Espírito Santo ele vai dirigir. Porque esse tipo de avivamento, entre aspas, ele compromete a ascensão da igreja, o crescimento da igreja, fica ali aquele marasmo. São movimentos frenéticos. São coisas do momento. Queridas irmãs, queridos irmãos, o que edifica, o que consola é a palavra de Deus, é a ministração da Bíblia. Querido obreiro, querido pregador, querido pastor, pregue a palavra, ensine a palavra, bote o povo para orar, bote o povo para consagrar, ministre a Bíblia e peça ao Espírito Santo para fazer o restante, e Ele vai fazer. Agora você tem que fazer a sua parte. Infelizmente que vemos movimentos por aí baratos, que estão embasados em personalidades, estão embasados no nome, fulano tal. Quem edifica, quem aviva, quem desperta, quem renova, é o Espírito Santo. É verdade. Busque Ele. Vamos dar continuidade? Você pode continuar o próximo parágrafo para nós? Uma de nossas igrejas... Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões. Shows. Show gospel. Com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows, dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Isso. Para encerrar aqui, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. Isso. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Então, mantenhamos o Espírito Santo na direção. Isso. Então, veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Glória a Jesus. Interessante, irmão Silas. Glória a Deus. Nós entendemos, irmão, que o culto tem que ser um culto alegre, um culto dinâmico, um culto abençoado, onde os irmãos louvam a Deus, canta de todo o coração, onde os irmãos extravasam. Glorifica a Deus. Mas no Espírito Santo. Isso. Uma coisa espiritual. Não uma coisa simplesmente... Não é um movimento da carne. E outro detalhe, o louvor, queridos, tem uns louvores por aí que misericórdia, exalta o homem, exalta o ser humano, exalta Cicrano, exalta Betrano. E Jesus onde é que está? São obras da carne, da própria carne. Tem cultos por aí que o anjo tem mais poder do que Jesus. Querido, resgatemos
os fundamentos da verdadeira adoração a Deus, que nós reconstruamos os nossos altares na base, nos fundamentos bíblicos da palavra de Deus. Eu quero fazer uma observação, mas depois o senhor fazer a síntese, pode ser? Pode ser. Observação, queridas irmãs, queridos irmãos, o avivamento pode ser definido, observe, como o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. Você quer saber como é que é um avivamento? Leia o livro dos Atos dos Apóstolos. Leia o livro dos Atos. Veja lá o que é um avivamento de verdade. Palavra, oração, comunhão, santidade e o Espírito Santo fazendo maravilha, né? Evangelismo, tudo isso é avivamento. Mas vamos continuar aqui, ó. Avivamento é o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É a retomada da oração como a mais bela expressão do sacerdócio universal do crente. Avivamento, queridos, é o regresso à grande comissão, cujo lema continua a ser até aos confins da terra. Portanto, o compromisso com a Bíblia é o requisito imprescindível para que a Igreja de Cristo, nesses dias difíceis, siga vitoriosa, siga avante, cumprindo com a missão a qual Deus lhe confiou. Portanto, escute, minha irmã, meu irmão, a obra de Deus, o culto, a adoração, precisa de dinamismo, sim, precisa. Nada de culto, parece que está no funeral. Precisamos de dinamismo. Tem que haver criatividade no culto. Tem que haver estratégia, tem que haver fervor, porque para Deus tem que ser feito o melhor. Porém, escute, é preciso cuidado com as práticas sem respaldo bíblico. Deus não aceita fogo estranho no culto a Ele. Levíticos capítulo 10, versículo 1 ao 3. Vou repetir. Cuidado com fogo estranho na adoração, no altar, no louvor, no servir a Deus. Escute, tem muitas igrejas e muitos cristãos por aí, vivendo uma situação caótica na sua vida espiritual. Muitas vezes, não faz uma autoanálise para ver que o problema está na forma, no jeito de como está adorando a Deus. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Irmão Silas, é com o senhor e assim, para terminar. Pastor, eu não tenho como colocar fogo no meu altar. Eu mesmo não tenho como colocar. É do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele tem que se quebrantar diante de Deus, tem que se humilhar, tem que se purificar, como diz lá, para chegar ao altar. Aí o fogo aparece. Observe, a sua colocação foi inteligentíssima, foi do Espírito Santo. Querido irmão, eles que eu e ele, nós e você, nós não temos condições de fazer o quê? Não temos fogo. Não tem fogo. Né? Lá na época, no Monte Carmelo, no embate de Elias com os profetas de Baal, sim. Qual foi o papel de Elias? Qual foi a tarefa que ele fez? Foi construir o altar, reparar o altar, do jeito, conforme a base. Conforme a base. Isto é, do jeito de Deus. Do jeito de Deus, é. Ele fez isso, e ele fez o quê? Ele não tocou fogo, ele não foi lá, não tocou fogo. O que ele fez? Ele fez, colocou tudo em ordem. Pode, o fogo desceu. E aí ele fez o quê? Orou. E aí o fogo desceu. Queridos, é isso, é isso. Você não tem fogo. Qual é o segredo de ter fogo na tua vida, na minha vida? É estarmos com o nosso altar conforme o quê? A base, a Bíblia. A base, o padrão. E, meu amigo, ora a Deus e o fogo vai cair, em nome de Jesus. Vai lá. E não deixar o fogo apagar. Não deixar o fogo apagar. Síntese do tópico aí. Vamos lá então. O tópico é o seguinte: o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm características do verdadeiro despertamento espiritual. Eu quero fazer uma observação. Verdadeiro despertamento. Como identificar se um culto, um movimento se identifica como verdadeiro na presença de Deus? Primeiro,
está embasado na Bíblia Sagrada. Tem que ter base, fundamento. Verdade. Segundo, não é? Que o Espírito Santo tenha a preeminência. Terceiro, que tudo seja feito para a glória de quem? De Deus. Quarto, que o avivamento, o movimento, que o despertamento redunde não apenas em momentos de emoções, em momento em que a pessoa vai extravasar, mas que redunde em vidas transformadas, vidas impactadas, que saiam por aí do trabalho, no lar, aonde quer que for, falando de Jesus, mostrando que Jesus salva, cura, batiza, prepara e leva para o céu. O avivamento, o despertamento, que não tem esses efeitos, meus queridos, infelizmente, é fogo de palha. É fogo de palha, pastor. O maior avivamento aconteceu no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E até hoje está em pé. Sabe por quê? Porque começou pela base. Segundo, começou E o fogo veio do alto. dentro da vontade de Deus. Segundo, o fogo veio do alto. E terceiro, né, o povo permaneceu na presença do Senhor. Queridos, que Deus abençoe. Eu quero concluir, fazer minha conclusão, e passo para o senhor fazer as suas considerações finais. Conclusão. Escute, meu irmão. O altar, portanto, é a posição espiritual onde nossas forças serão renovadas no Senhor. Em Romanos 12:1, Paulo conclama a todos dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Detalhe, que é o vosso culto racional. Portanto, o sacrifício que aí está falando é a nossa vida em adoração ao nosso Deus, que cada dia eu e você preservemos, conservemos o nosso altar limpo diante de Deus, vivendo em santidade. E assim o fazendo, querido, o nome de Jesus vai ser glorificado e nós seremos um instrumento de bênçãos para este mundo tão carente da misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos nesse domingo abençoado, que dia após dia não esqueçamos, restaure cada vez mais seu altar, vai restaurando, e assim o fazendo, Deus vai te usando para a glória dele. Irmão Silas, é com o senhor. É verdade, pastor. Olha, meus irmãos, eu sei que cada vez que você vai tentar renovar o seu altar, restaurar o altar, vai sempre encontrar dificuldades. Dificuldade. Mas com o Espírito Santo, você está colado com o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai ajudar você a vencer esses obstáculos, essas dificuldades. Porque nós temos um inimigo de Satanás. Ele não quer que nós sejamos renovados. Ele não quer que nós reparemos o altar. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. E o Espírito Santo vai dar essa comunhão. Sabe por que o inimigo não... Porque, veja bem, irmão, desperta... O que é renovar o altar? É ter sede pela palavra de Deus. Isso. O que é renovar o altar, desculpe? É ter ânimo, ter disposição para estar na presença de Deus orando, clamando. O que é renovar o altar? É jejuar. Isso. O que é renovar o altar? É se dispor para Deus. O que é renovar o altar? É se apresentar Ele com o coração quebrantado e contrito, sabendo que sem Jesus não é nada. Obrigado, desculpa. Não tem renovação, não tem renovação, não tem nada. Então, vamos manter a chama acesa, que o fogo, como diz o nosso slogan aqui do pastor, né? Isso. O fogo do altar não se apagará, não se apaga. Não se apaga. Nós temos o nosso slogan. O fogo não se apaga. 60 anos de avivamento de fogo. E por que esse fogo nunca se apagou, pastor? O Espírito Santo está... Porque não é fogo estranho, querido. Se fosse fogo estranho, já tinha se apagado há muito tempo. É fogo do Espírito. Mas como é fogo do Espírito Santo, a tendência é mais e mais e mais labaredas aumentarem para a glória dele. Glória a Deus. Então, irmãos, graças a Deus, encerramos mais essa escola bíblica dominical. E eu já conclamo os irmãos para a lição de número 4. Isso. Que tem por título: A construção do templo afrontou a oposição. Você vai encontrar muita oposição na sua construção espiritual. Vai encontrar.
Então, E a pergunta é, como vencer? como vencer? Está aqui. A resposta vai ser quando? Domingo que vem. Domingo que vem, em nome de Jesus. No próximo domingo, do dia 26, Domingo que vem. o irmão vai ter essa resposta. Leia a sua revista em casa e venha para a escola dominical preparado para entender a palavra de Deus. Maravilha. Eu vou fazer uma oração aqui, o pastor encerrar esse período e o pastor Exílio estará dando a bênção apostólica. Vamos conservar a chama viva. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome, que é maravilhoso, por essa grande mensagem, esta palavra, Senhor, que tem nos dado nesta manhã, Senhor, que possamos conservar a chama viva, estar cheio do Espírito Santo, ó Pai, para Te agradar, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos por esse domingo, Pai, por esta lição. Continua com o Teu servo, com a Tua igreja. Abençoa os aniversariantes, Pai, que eles completaram o ano durante essa semana e hoje, Pai amado. Também, Senhor, te pedimos pelos enfermos, ó Pai amado, que estão hospitalizados. Senhor, visita cada um deles. E te agradecemos por aqueles já restabelecidos, já curados, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dá-nos o resto desse dia em paz e te agradecemos tudo em nome de Jesus, Senhor. Amém. Papai. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos chegando ao término da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo abençoado. Não esqueçam, hein? Hoje às 18 horas, aquele culto abençoado. Amém. Se você não puder vir, entendemos, temos que ter as precauções, é óbvio. Verdade. Mas na sua casa, no seu lar, adore a Deus, cultue, renove o seu altar e Deus vai entrar com providência. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém. Amém. A Deb, há 60 anos conservando a chama pentecostal. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.